Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia da quarta-feira da terceira semana do tempo comum. E a liturgia nos apresenta Davi com uma grande preocupação de construir uma casa para o Senhor, de construir um templo. Durante toda a vida do povo israelita, desde a saída do Egito, sempre o Senhor habitou com o seu povo em tendas. Mas o sonho de Davi era construir um templo ao Senhor. E diante desse desejo de Davi, a liturgia hoje nos apresenta Natã, que era profeta, anunciando a Davi que não era vontade de Deus que ele fosse o construtor desta casa. Então Deus explica que sempre andou com o povo no meio deles em uma tenda e que não seria Davi que seria construtor deste templo, mas um filho dele depois da sua morte. Explica para Davi que tudo que ele conquistou foi por misericórdia e amor de Deus para com a sua pessoa. Davi era um pastor que Deus tirou para reinar sobre Israel. Davi, nas batalhas que ele travou, foi vitorioso em todas elas, por causa que Deus estava à frente. E Davi havia derramado muito sangue. Então Deus não havia colocado Davi, escolhido Davi para poder construir o templo. E como nós sabemos, com o decorrer da história, Salomão, o filho de Davi, construiu um suntuoso templo, onde todos admiravam a sabedoria de Salomão para construir algo tão suntuoso naquele tempo. Porque para Deus o importante não é o templo físico, mas o templo interior. E quando escutamos a palavra de Deus e colocamos em prática, nós estamos construindo o templo interior. Por isso, a parábola do semeador no evangelho de hoje. O semeador saiu a semear. Lançando a semente, parte dela caiu na beira do caminho. Outra parte caiu entre os espinhos. Outra parte caiu em um solo pedregoso. E outra parte caiu em terra boa. Quando Jesus contava esta parábola, quem era íntimo dele entendia, mas que não tinha um coração em Deus não conseguia entender qual o significado desta parábola. Mas o Evangelho vai dizer que Jesus sempre, quando chegava em casa, explicava para os seus discípulos, para os apóstolos, o significado da parábola. Então ele vai dizer a palavra, né? A semente caiu à beira do caminho, não teve constância, porque estava na superficialidade e acabou morrendo. Isso acontece muitas pessoas que fazem um encontro de movimentos ou um encontro de vida espiritual, fica cheio de empolgação, mas depois já desiste e essa semente lançada, ela não consegue ir para frente para produzir frutos. A outra semente caiu no meio dos espinhos. São aquelas pessoas também que receberam a palavra de Deus, mas quando vem uma tribulação, uma dificuldade na vida, logo ela é sufocada pelos espinhos, que são as tribulações, e essa pessoa desiste. A outra semente caiu num solo pedregoso. São aquelas pessoas que recebem a palavra e vive esta semente,
por algum tempo germinando dentro de si, mas depois os prazeres do mundo, as tentações do mundo, as seduções do mundo faz com que ela desanime e faça opção para ficar no mundo, buscando as coisas do mundo, e sufoca e mata aquela semente que não tem profundidade, a sua raiz não cresce porque está no solo pedregoso. Mas existe a outra semente, aquela que caiu em terra boa e produz frutos 30, 60, 100 por um. São aquelas pessoas que recebem a semente da palavra em seus corações e supera qualquer dificuldade, porque aquela palavra pegou um solo do seu coração propício para poder assim germinar aquela semente e ele produzir frutos. Que possamos ser esta semente que produziu frutos abundantes através da abertura do coração para que Deus faça ali acontecer a sua santíssima vontade. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.